Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá, dos canais Ednews e Cultura Pop. E hoje, neste dia tão especial, gostaria de trazer aqui uma pequena mensagem, não só de comemoração pela independência do Brasil, quase 2 séculos de independência brasileira, mas também um alerta sobre várias questões que têm sido discutidas e divulgadas e espalhadas aí pelo país afora. Gostaria de ler uma pequena mensagem, uma frase que eu gosto muito e ela diz muito daquilo que eu quero falar com vocês. Permitam-me lê-la e eu vou deixar ela aqui no vídeo para que vocês possam acompanhá-la. Devemos ser governados pela lei e não por indivíduos. E nossa lealdade é para com a Constituição e seus princípios e processos, não para nenhum ocupante de cargo público. Eu gosto muito dessa frase. E ela diz muito daquilo que nossa Constituição preconiza. É pela lei que devemos ser governados, por seus princípios que são imutáveis. As pessoas vêm e vão, os políticos passam e passarão. Mas é preciso lembrar também que, infelizmente, no Brasil se criou uma ideia e talvez uma herança, né, que veio da Roma antiga, porque somente lá se transformou políticos, governantes em deuses. Então essa endeusificação, esse endeusamento, essa mitificação de pessoas em deuses, em divindades, essa herança romana também está muito arraigada à sociedade brasileira. E a gente precisa perceber que numa democracia não existe pessoas melhores do que outras. Existe um processo democrático com o qual nós escolhemos nossos líderes e governantes. E eles são passageiros. Mas a Constituição não. Ela permanece. E é preciso defendê-la. Falo isso também porque ultimamente, e no dia de hoje principalmente, tenho visto faixas e dizeres falando contra uma das instituições democráticas que nós temos no Brasil. Temos 3 principais instituições, temos várias instituições democráticas, mas a gente fala muito no Congresso Nacional, onde deputados e senadores criam as leis que vão regrar o nosso país. A gente fala no Palácio do Planalto também, em que a presidência da República deve liderar e comandar o nosso país, mas precisamos falar muito também do Supremo Tribunal Federal, esta instituição tão importante e que infelizmente tem sido tão atacada. Em que pese que algumas decisões do Supremo Tribunal nem sempre vai agradar, é preciso entender que sem uma dessas instituições não existe democracia. Então eu defendo sim todas as instituições democráticas brasileiras, inclusive o STF. Defendo toda e qualquer instituição brasileira. Porque a partir do momento que uma dessas instituições for fechada ou deixar de existir, a democracia some completamente do nosso país. Isso já aconteceu e tem pouco mais de 40 anos, em que o Congresso Nacional foi fechado, em que a democracia foi tirada do seio da sociedade brasileira. Então, o que comemorar nos 199 anos de independência do Brasil? Comemorar a nossa democracia, comemorar um país que tem instituições sólidas, comemorar uma Constituição que é fantástica, é maravilhosa e que precisa ser defendida. Há quem pense que liberdade é falar o que quer. Não é e nunca foi. Liberdade é falar o que a lei preconiza ou não falar o que ela proíbe. E entre o que ela permite e o que ela não permite, há um espaço que você pode fazer muito, menos caluniar, difamar ou injuriar, que são crimes. Então, pessoal, viva a nossa liberdade, viva as instituições democráticas, viva a Constituição brasileira, viva o Brasil. E nós, povo brasileiro, que defendamos essa nossa nação com unhas e dentes, mas que saibamos que há um espaço para essa defesa,
para a nossa fala. E ela se chama Constituição. Ela diz tudo o que nós podemos fazer ou não fazer. E a gente precisa defender a nossa Constituição. A gente precisa defender a Constituição brasileira muito mais do que pessoas. Lembrem-se, políticos passarão, mas a Constituição, ela permanece. E enquanto ela permanecer, o nosso Brasil será forte. Por quê? Porque todas as vezes que precisarmos mudar alguma coisa, mudaremos através da nossa democracia, através dos parâmetros da Constituição brasileira. Brasil, feliz 199 anos de independência. Brasil, feliz democracia. Brasileiros, defendam a Constituição brasileira, defendam as instituições democráticas, defendam aquilo que nos permite ser brasileiros. Um grande abraço e até a próxima.